Vamos iniciar com uma oração? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, queremos, Senhor, te adorar, te bendizer, reconhecer, ó Deus, tua grandeza, tua majestade, ó Deus, e o teu poder. Queremos reconhecer que não há outro Senhor, não há outro Deus além de ti. Deus único, vivo e verdadeiro, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Senhor, nós reconhecemos, te adoramos, ó Deus, porque tu és o Criador de todas as coisas. E nós nos dirigimos a ti em oração neste momento, ainda que sejamos pecadores, ó Deus, nós fazemos no nome do nosso mediador, nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque sem Ele, ó Deus, nós não temos parte contigo. No nome dele, então, que adoramos o teu nome, bendizemos o teu nome, reconhecemos, ó Deus, a ti, ó Deus, como único Deus, todo-poderoso, que era, que é e que há de vir, aquele que é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, o grande eu sou, o Deus de Israel, o Deus dos patriarcas, o Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus, ó Senhor, dos pais da igreja, dos reformadores, dos puritanos, dos grandes missionários do passado, o Deus do teu povo. Só o Senhor é Deus. Nós te bendizemos, te adoramos como o Deus vivo e verdadeiro e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, nós queremos te bendizer e te adorar, reconhecendo, Senhor, as obras das tuas mãos, a obra da criação, a obra da providência em nossas vidas e a obra da redenção em Jesus Cristo. Te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque tu és digno, Senhor, por quem tu és, e também pelas obras das tuas mãos. Reconhecemos, ó Deus, que não há outro Deus além de ti. Reconhecemos que só em ti, só no Senhor, há salvação e há descanso para as nossas almas. Nós te bendizemos, ó Deus, e te adoramos, ó Deus, reconhecendo todas essas coisas. Ó Senhor, não que o Senhor necessite de nós, ou necessita de nossa adoração, mas nós é que necessitamos, ó Deus, te adorar, porque para isso fomos criados. E a nossa alma não encontrará descanso somente, mas somente em ti, Senhor. Fomos criados para bendizer o teu nome, te adorar e desfrutar, Senhor, de ti para todo sempre. E é isso que, humildemente, queremos fazer neste momento, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, bendito seja teu nome, hoje e eternamente. Ó minha alma, bendize ao Senhor. Em tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Sim, ó Deus, queremos te louvar, te adorar como o salmista faz, muitas vezes, ó Deus. Meu Deus, queremos também pedir, rogar, Senhor, a ti, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos abençoe. Abençoa-nos, ó Deus, neste momento, breve momento em que estivemos, nesse estudo bíblico, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar, possa nos iluminar, Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe cada um dos irmãos aqui participando, aqueles que não puderem também hoje. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, todos os irmãos, todas as irmãs. Abençoa, Deus, as crianças. Abençoa, Deus, a tua igreja, Senhor, neste país. Ó Deus, a pregação do teu evangelho, Senhor. Levanta pessoas, ó Deus, comprometidas com o verdadeiro evangelho, Senhor, neste país. Abençoa a pregação do evangelho, Senhor, também nos outros países, onde há perseguições, onde há grandes lutas, dificuldades. Abençoa o teu povo, Senhor, em todos estes lugares, ó Deus. Ó, Senhor, tem misericórdia deste país e da igreja neste país, ó Deus. De misericórdia dos governantes, que o Senhor conceda a eles arrependimento, conceda a eles, ó Deus, mudança em suas vidas, para que reconheçam o Senhor Jesus Cristo como único Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Senhor, abençoa nossas vidas, abençoa os irmãos que estão fracos na fé, aqueles que estão cansados, que estão desanimados, os que estão enfermos também, Senhor, que estão desempregados. Tenha misericórdia, Deus, do teu povo. Supre, Senhor, as necessidades de cada um, de cada família. Livra, Senhor, de cada um, de todo o mal, Senhor. Fortalece, ó Deus, a tua igreja. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, ó Deus, nós te pedimos. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua obra. Senhor, abençoa-nos, ó Deus, guiando-nos, abençoando-nos grandemente, ó Deus, em Cristo Jesus. E tudo isso para a glória do teu nome. Ó Senhor, nós te bendizemos, ó Deus, te adoramos, oramos a ti, Senhor, rogando todas essas coisas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos entoar um salmo, como temos feito. É o Salmo 40, Salmo de número 40. E ele está com uma melodia, uma melodia aqui conhecida, né? Que não é de Genebra, tá? Salmo 40. Vou compartilhar aqui o áudio também com os irmãos. E infelizmente está com acompanhamento, tá? Salmo 40 B, aqui da CBS. Pelo Senhor espero confiante, pois se inclinou e ouviu quando clamei. O qual sorrível tremenda ama, Deus me tirou da rocha, me pegou, e nos meus lábios novo canto pôs, o hino de louvor a Deus. E ao verem isto muitos temerão, e no Senhor confiarão. É bem-aventurado todo aquele que no Senhor a confiança põe. Não pede para os homens arrogantes, nem para aqueles que andam em ti. Prodígios mil desígnios sobre nós, tens feito a Deus, não desigual. Quisera anunciar-nos, proclamar, mas ultrapassam meu contar. Ofertas, sacrifícios não quiseste, abriste os meus ouvidos para ouvir. Ofertas, holocaustos não requeres, pelo pecado, pela transgressão. Então eu disse, eis aqui estou, no holocausto sobre mim. O meu prazer é teu querer cumprir, e dentro em mim tua lei está. E proclamei as novas de justiça perante os santos na congregação. Tu sabes que jamais cerrei os lábios
Ó Senhor meu Deus, tua justiça em mim não ocultei, fidelidade proclamei, não escondi da grande reunião, verdade, graça e salvação. Então, foi até aqui, né? A gravação deles. Vamos deixar então até aqui, irmãos. Irmãos, que esse salmo possamos meditar em Cristo Jesus, né? Salmos falam do crente, do cristão, do salmista, mas especialmente de Cristo. Então veja, nessa terceira estrofe, por exemplo, oferta, sacrifício não quiseste. Abriste os meus ouvidos para ouvir, ofertas, holocaustos não requeres pelo pecado, pela transgressão. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo consta sobre mim, o meu prazer tenho querer cumprir, e dentro em mim a tua lei está. Então esse versículo, esse trecho aqui dessa estrofe, ele se aplica a Cristo, né? No rolo está escrito sobre mim, está lá no livro de Hebreus, né? Então, esse Senhor, este Cristo, é ele que diz aqui: proclamei as novas de justiça perante os santos na congregação. Então, a pregação da palavra de Deus fiel é Cristo proclamando o evangelho na congregação, nas igrejas, né? Ele jamais cerrou seus lábios. Tua justiça em mim não ocultei. Cristo não ocultou a sua justiça, a sua retidão. Fidelidade proclamei, não escondi da grande reunião, verdade, graça e salvação. Isso é o Evangelho proclamado por Cristo no meio da igreja, no meio da congregação. Então, você parar para meditar em todos os salmos, de um modo ou de outro, eles falam de Cristo. Isso é maravilhoso. Amém. Irmãos, vou convidá-los a abrir a palavra de Deus nesse momento. Nós vamos abrir a palavra de Deus hoje em outro livro. Excepcionalmente, a gente não vai falar hoje de Cantares de Salomão. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Novo Testamento, no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Bem, se o Senhor permitir, a minha intenção é termos dois sermões, né, ou estudos aqui, no versículo que nós vamos analisar hoje, ou meditar, né, hoje. Então, se o Senhor permitir, seria esse domingo e o próximo domingo, que falaremos aqui de Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o final do capítulo, então o versículo 16. Mas nós vamos meditar no versículo 9. Versículo 9. Então, Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo:
E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas obras, perdão, as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Gostaria de ler novamente que o versículo 9 diz assim: Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Meus irmãos, essa epístola aos Hebreus, ela é considerada por muitos estudiosos, muitos teólogos, muitos exegetas, né, do passado e do presente, um dos livros mais importantes do Novo Testamento, junto com Romanos e o Evangelho de João. E um dos motivos é porque a Epístola aos Hebreus tem por objetivo demonstrar a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança, ou a administração, né? Administração da aliança, a nova administração da aliança, que é uma mesma aliança, sobre a antiga administração da aliança. Então, ela foi dirigida aos hebreus, eram judeus que estavam sendo ameaçados, perseguidos por causa da fé. Então, eles haviam abraçado a fé em Jesus Cristo como mediador, o Salvador, o Messias, mas eles estavam sofrendo grandes dificuldades, perseguições. Por exemplo, né, as pessoas, você entende pelo livro, que parece que eles eram questionados acerca do sacerdócio, por exemplo, acerca do templo, acerca de Moisés, etc., né? E o autor aos Hebreus, que eu acredito ser o apóstolo Paulo, como alguns estudiosos também acreditam, outros não, né? Ele, ele tem por objetivo demonstrar que a fé em Cristo é superior a toda a lei no Velho Testamento, que o Evangelho, né, ou a nova aliança, a nova administração da aliança, ela é superior. E ele já começa o livro lá no capítulo 1 falando de Cristo como superior aos anjos, como superior a Moisés, como um sacerdote que é mais sublime do que os céus, um sumo sacerdote perfeito, e assim ele vai discorrendo em toda a carta para fortalecer na fé esses irmãos que estavam com muitas dúvidas,
com muitas dificuldades, sofrendo perseguições, etc. Mas aqui no capítulo 4, o tema principal é o que está no versículo 9 que acabamos de ler, é o repouso ou o descanso do povo de Deus, dos cristãos, do crente. Capítulo 4, ele trata sobre isso. E o versículo 9 que nós lemos fala ainda sobre um repouso, que ainda resta um repouso para o povo de Deus. Então, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre esse assunto, sobre o descanso, o repouso do povo de Deus, hoje, e se o Senhor permitir também, na próxima semana. O repouso do povo de Deus, o repouso do cristão. Então, nós vamos ver aqui três coisas importantes, tá? Primeiro, é o mandamento do repouso, o mandamento. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Meus irmãos, nas Escrituras, Deus ordena, Deus dá mandamentos, vários mandamentos para o seu povo, e existe um mandamento para descansar, para repousar. Deus ordena isso. Deus manda o seu povo descansar, manda o seu povo ter repouso. Nós vemos isso, por exemplo, no quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado, ou seja, lembra-te do dia do descanso. É um mandamento, está lá no Decálogo, quarto mandamento, né? E é interessante que quando você vai aqui para o nosso texto aqui, do versículo 9, o versículo 9 diz assim, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Nós temos a palavra aqui descanso ou repouso, dependendo ainda se você tem uma tradução diferente. Repouso ou descanso são sinônimos, né? Essa palavra repouso que está aqui no versículo 9, ela não aparece em nenhum lugar, nenhum outro lugar das Escrituras. Como os irmãos sabem, aqui o Novo Testamento está em grego, foi escrito em grego. A palavra grega para sábado, o dia do sábado, né, é a palavra sabaton, mas aqui a palavra repouso, quando você olha no original, é a palavra que pode ser lida como sabatismos. Sabatismos é a palavra que está aqui no grego. Então, resta ainda sabatismos para o povo de Deus. Essa palavra é o que os estudiosos, é uma palavra que os estudiosos chamam de apax legomena. Apax legomena quer dizer que é uma palavra grega que não aparece em nenhum outro lugar. No caso aqui no Novo Testamento, né? Então ela só aparece nesse versículo, ela não se repete em nenhum outro lugar das Escrituras. Você vai em alguns textos, você vê a palavra sabaton no Novo Testamento, no grego. Mas essa palavra sabatismos, que é uma variação da palavra sabaton, ela não aparece em nenhum outro lugar. Ela já foi encontrada em outros escritos gregos, mas não aqui no Novo Testamento. Apenas essa vez, né? E quando isso acontece, isso é chamado de apax legomenon. Uma palavra grega que não aparece em nenhum outro lugar. E isso é importante, né, para nós entendermos aqui o texto. Resta ainda o repouso, um sabatismo, ou repouso sabático. Algumas Bíblias têm até uma notinha de rodapé, né, para explicar essa palavra. E a palavra significa repouso sabático. Resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Alguns comentaristas bíblicos, alguns autores ou teólogos, né, por exemplo, Arthur Pink, vocês já devem ter ouvido falar dele, ele diz que aqui nesse versículo há uma prova contundente num livro, numa carta, a carta aos Hebreus, que foi escrita para demonstrar a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança. Nós temos um versículo aqui, o versículo 9. Nesse versículo nós temos uma prova contundente de que o quarto mandamento está vigente ainda hoje. Porque ainda resta um repouso para o povo de Deus. Deus não anulou ou cancelou um dos 10 mandamentos. Como muitas pessoas pensam. Então, em nossos dias, muitas pessoas acreditam, muitas pessoas pensam que o quarto mandamento
não é mais válido, que ele foi cancelado. Então, o Arthur Pink, por exemplo, ele usa esse versículo para dizer que aqui está uma prova de que isso não é verdade. Por quê? Porque resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus, e é exatamente numa epístola que foi escrita para demonstrar que a nova aliança é superior à antiga aliança. Isso é, no mínimo, né, curioso, né? Ou seja, é muito importante, segundo ele diz. Entendemos isso. Só que esse versículo, ele fala, sim, que resta um repouso para o povo de Deus. A palavra repouso nos remete ao quarto mandamento, mas ele também, esse descanso se refere a outras coisas também. Falaremos um pouco hoje sobre isso e também falaremos semana que vem, o Senhor permitindo. Mas algo interessante aqui é que não só esse versículo, né? Mas outros versículos também no Novo Testamento demonstram que o quarto mandamento permanece hoje. É uma ordem que Deus disse, ou uma ordem que Deus deu, um mandamento dado por Deus. Lembra-te do descanso, lembra-te do dia do descanso. Um exemplo disso, vou dar dois exemplos para os irmãos. Um está em Lucas, Lucas capítulo 23. Veja aí rapidamente, Lucas 23. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, nós temos no final do capítulo 23. Nós temos aqui no versículo, último versículo, versículo 56. Versículo 56 diz assim, Lucas 23, 56. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Então, que no caso, se você olhar no versículo anterior, está falando das mulheres, né? Aí as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como ele foi posto e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então as mulheres que em todo o tempo, desde Galileia, estavam seguindo Cristo, elas repousaram conforme o mandamento. Bem, então se Cristo ensinou, como alguns dizem, que o quarto mandamento não é mais válido hoje, então como que elas, né, essas mulheres, repousaram segundo o mandamento? Elas repousaram, então elas guardaram, né, o quarto mandamento. E é mais um texto ainda, em Marcos, último capítulo também do livro de Marcos, capítulo 16, Marcos 16, versículo 1 e 2. Diz assim, falando também das mulheres, né? Marcos capítulo 16, versículo 1 e 2, diz assim: E passando o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. Então, passado o sábado, a palavra sábado é a palavra sabaton, aqui no grego. E aí, no versículo 2, e no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol. Algo muito interessante no versículo 2, no primeiro dia da semana. Não é isso que está escrito na língua original. No grego, você pode consultar algum Novo Testamento em grego, e você vai ver que está escrito o seguinte: primeiro dia da semana está escrito Mia Sabaton. Mia Sabaton. Primeiro sábado. Primeiro sábado. É isso que está escrito. A palavra sabaton está no versículo 1 e no versículo 2. E aí as pessoas que traduziram, né, os tradutores traduziram assim, passado o sábado, aí primeiro dia da semana, que é o domingo, né? Próximo dia, né? Então, é assim que eles traduziram. Mas a palavra usada não é semana, é a palavra sabaton. Sabaton também no grego. O que que isso ensina? O que que isso demonstra? Demonstra que os cristãos do primeiro século, eles chamavam o primeiro dia da semana também de sábado. Havia o sábado, então, judaico e o sábado cristão. O sábado cristão era chamado de Mia Sabaton, o primeiro sábado.
Hoje mesmo, em nossos dias, quando você vai em igrejas reformadas, confessionais, de língua inglesa, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Escócia, Inglaterra, Irlanda, Austrália, etc., eles chamam o domingo de sábado, de sábado. Você pode ver em qualquer site de qualquer igreja dessa linha, e eles chamam o domingo de sábado. Então, o domingo é chamado de sábado também, porque a palavra sábado não se refere ao sétimo dia somente, mas também ao dia do descanso. Então, os primeiros cristãos chamavam o primeiro dia da semana de sabaton também. Por isso que o sábado cristão é o primeiro dia da semana. Agora, para nós, por causa do latim, nós chamamos de domingo. A palavra domingo está em Apocalipse 1:10 e quer dizer dia do Senhor, não é? Então, resta ainda o repouso para o povo de Deus? Sim, ainda resta em nossos dias. O quarto mandamento, ele está vigente. Deus ordena que o seu povo descanse. Mas veja que Deus ordena não apenas o quarto mandamento, mas Deus ordena um descanso espiritual, um descanso como um todo. O descanso, ele é físico também, você deixar de trabalhar. Por exemplo, ele diz lá no quarto mandamento, quando você lê todo o quarto mandamento, um descanso físico, mas ele não apenas é um descanso físico, mas também ele é um descanso espiritual, no qual Deus deseja que o seu povo faça, que o seu povo obedeça. É um descanso também geral, é um descanso também espiritual. O versículo 9 aqui que estamos considerando, ele não está apenas se referindo ao quarto mandamento, eu creio, mas se refere a um conjunto de coisas, que inclui também o quarto mandamento, mas se refere também a outras coisas que iremos desenvolver aqui hoje e no próximo domingo, se o Senhor permitir. Então, em outras palavras, irmãos, Deus ordena o descanso. Deus ordena o repouso para o seu povo. No mandamento aqui, não só no mandamento, mas Deus tem prazer em ordenar isso. Deus tem prazer no descanso do seu povo. Deus deseja que o seu povo descanse. Deus ordena isso. O Senhor Jesus, ele, ele dá uma ordem para nós sobre descanso, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 11, um texto conhecido, né? Vou ler aqui para os irmãos, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Veja a ordem que o Senhor Jesus dá aqui para nós. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Olha o que ele diz. 28 até o 30. Vinde a mim, vinde a mim. É uma ordem, é um mandamento do Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, vinde a mim. É uma ordem do Senhor Jesus. Então, o quarto mandamento, ele não é apenas o mandamento no sentido físico, também é, claro, né? Deixar de trabalhar um dia da semana, no caso, um dia do Senhor, ou de fazer outras atividades também, listas nos outros dias, mas ele também é espiritual, é um mandamento espiritual, porque o descanso, ele faz parte da vida espiritual do cristão. Então, é uma ordem do Senhor Jesus. Ele deseja que nós encontremos descanso para nossas almas, e esse descanso está nele. Está nele, está na fé nele. É isso que ele deseja. Então, muitas pessoas, né, têm dificuldade com o quarto mandamento, mas na verdade é um prazer que Deus tem em ordenar coisas para o nosso bem.
E um deles é o quarto mandamento. É o descanso, é um repouso. É um repouso. As pessoas não querem repousar, as pessoas não querem descansar em Deus, mas Ele assim o ordena. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Você tem repousado em Deus? Você tem descansado no dia do Senhor? Você tem repousado seu coração, a sua mente, o seu corpo também, físico, mas especialmente a sua alma? Você tem encontrado descanso em Jesus Cristo? Você tem encontrado descanso no dia do Senhor para ouvir a sua palavra, para orar, para meditar, para adorar o Senhor? É um mandamento do Senhor. É um mandamento do Senhor. Deus ordena o repouso. Deus deseja o repouso, o descanso do seu povo. Você tem descansado? Você tem repousado em Deus? Resta um repouso para o povo de Deus. Não esqueça disso. Deus ordena o descanso para o seu povo. O quarto mandamento é um bom exemplo disso, um grande exemplo disso. Mas também a Escritura, de modo geral, fala, né, em muitas passagens sobre a questão do descanso, como iremos ver também. Então, em primeiro lugar, medite sobre isso. O mandamento de Deus quanto ao repouso. O quarto mandamento, sim, está vigente hoje, e nós precisamos obedecer este mandamento. O repouso do cristão, o mandamento de Deus. Em segundo lugar, irmãos, aqui no versículo 9, portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus. Nós também podemos falar aqui, em segundo lugar, sobre a importância do repouso, sobre a importância do descanso. Veja que o repouso, o descanso, é algo extremamente importante para a vida humana. Deus nos criou assim, Ele nos criou com essa necessidade. Por exemplo, Ele nos criou com várias necessidades, né? Necessidades de comer, precisamos comer para sobreviver. Precisamos de pão, né? Então, por isso, o Senhor Jesus nos ensina a orar, dá-nos o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o pão ali é apenas uma representação de um todo, né? Ou seja, é o alimento como um todo, o alimento que Deus criou para nós, que Deus nos concede. E nós temos essa necessidade, precisamos comer todos os dias, né? Se você não comer, você não se alimentar, você vai ficar doente, você precisa disso. Deus poderia ter nos criado sem essa necessidade? Se ele quisesse, possivelmente sim, eu creio que sim. E a necessidade que nós temos de água? Nós precisamos de água para sobreviver. Se você ficar sem água, você pode ficar desidratado. A pessoa sem água pode também morrer, né? Precisamos de água, precisamos de pão para sobreviver, mas também precisamos descansar para poder sobreviver. Então, as pessoas que não descansam também ficam doentes, poderão ficar doentes. Veja que o descanso é extremamente necessário, extremamente importante para a vida humana, tanto quanto o alimento, tanto quanto a água e tanto quanto outras coisas que Deus fez e criou para o nosso bem. Ele nos fez assim, né? Muito tempo atrás eu li um artigo, né? Faz muito tempo, nem lembro mais onde foi que eu li, sobre do ponto de vista médico, né? A necessidade que o ser humano tem de descansar um dia em sete. E isso é comprovado do ponto de vista médico, científico, etc., que a estrutura do corpo humano foi feita assim, para descansar um dia em sete. As pessoas não querem fazer isso, mas Deus nos fez assim. Ele nos criou com a necessidade do descanso. Então, note a importância. Por isso o texto diz: resta ainda um repouso para o povo de Deus. Deus preparou um descanso. Deus ordenou um descanso para o povo de Deus, porque é realmente necessário. Ele quis que assim fosse. E você nota nas Escrituras que as Escrituras elas usam
muitas coisas do nosso cotidiano, muitas coisas da nossa vida comum, da nossa vida diária, para ilustrar as realidades espirituais. Já falamos isso, né? Várias vezes em Cantar de Salomão. Eu acabei de dar o exemplo da água. O Senhor Jesus disse: todo que tiver sede, venha a mim e beba. Lembra o que ele falou sobre para a mulher samaritana, sobre a água que jorra para a vida eterna? Então, a água, ela é um símbolo, ou algo que é usado para ilustrar a vida eterna, ilustrar uma realidade espiritual. E também o pão, o alimento, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, o pão, ele ilustra também essa necessidade que nós temos da palavra de Deus. Ou a nossa necessidade do próprio Cristo, porque ele disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então, as Escrituras usam essas coisas, o próprio Deus usa essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, para que nós consigamos entender as realidades espirituais. Então, Cristo disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então, você se lembra lá do maná do Velho Testamento, lá com Moisés, e você se lembra de que o pão, sem o pão de cada dia, você não sobrevive. E Cristo está dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, sem ele, você não sobrevive. Você precisa dele. Nós precisamos dele. Todos precisamos dele. Uma vez eu li um certo autor que ele disse assim: por que que Deus nos criou com essa necessidade do pão? Por que que Deus não nos fez sem fome, né? Porque precisamos comer sem essa necessidade. Mas ele fez assim. Ele fez assim para que nós soubéssemos quem era Jesus quando ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele é o pão. Então, a água, o pão e outras coisas as escrituras usam para ilustrar as realidades espirituais. E aqui nós temos o descanso. Resta ainda um repouso ou descanso para o povo de Deus. Então, nós precisamos de um repouso, de descanso para sobreviver, assim como precisamos das outras coisas, né? E assim como você precisa do pão espiritual, que é Cristo, que é a palavra de Cristo, para a sua vida espiritual, pensa bem, você consegue ter uma vida espiritual consistente, saudável, sem o pão, sem a palavra de Deus? Sem a palavra de Deus sendo lida, pregada, sem a palavra de Deus sendo mastigada, né? Você precisa da palavra de Deus para poder ter uma vida espiritual saudável. Ou seja, você precisa do pão, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Do mesmo modo, você precisa, para a sua vida espiritual, você precisa também do descanso espiritual. Então, sem o descanso espiritual, sem o repouso do povo de Deus, você também não tem uma vida saudável, tanto quanto você também não tem ou não teria se você não descansar à noite, se você não dormir à noite, se você não tirar férias do trabalho e etc, etc. Você não vai ter uma vida saudável sem descanso. E a vida espiritual, do mesmo modo, você não vai ter uma vida espiritual saudável sem um descanso espiritual. Isso é muito importante. Veja a importância, então, do descanso. É muito importante. É por isso, irmãos, que Deus ordena o descanso. É para o nosso bem. É porque é importante para nós. Nós precisamos descansar, descansar em Cristo, descansar em Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 10, o Senhor fala que ele deu os mandamentos, os preceitos a Israel, e Deus fala assim: para o teu bem. Ele disse para o povo de Israel: para o teu bem. Então, quando as pessoas têm dificuldades, como eu falei agora há pouco com o quarto mandamento, o quarto mandamento, o dia do Senhor não é para hoje, é uma coisa complicada, é uma coisa pesada, mas é para o teu bem. É para o teu bem que Deus ordena essas coisas. Para o teu bem. Veja a importância disso.
Se não fosse importante, Deus não daria. Deus não daria. Você crê nisso? Você crê que Deus, ele dá coisas boas aos seus filhos, ao seu povo? E se ele deu um descanso, é porque é importante, é porque é necessário e porque é para o teu bem. E se ele deu um mandamento, lembra-te do dia do descanso, é também para o teu bem. Você entende isso? Você reconhece isso? Deus ordena para o nosso bem. É muito importante entender isso, irmãos. E o descanso, ele é tão importante que se você vai aqui no versículo 4 de Hebreus 4, olha o que diz. É tão importante que até o próprio Deus deixou o exemplo. Olha o que diz o versículo 4. Porque em certo lugar, disse assim no dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Então, isso está lá em Gênesis, né? Quando Deus criou todas as coisas, capítulo 2, lá em Gênesis diz que ele descansou, ele santificou o dia do descanso, o dia sétimo. É tão importante que o próprio Deus, ele descansou também. No caso aqui, não que Deus ficou cansado, né? Como nós ficamos, mas ele deixou um exemplo. Deus é um Deus de ordem, ele criou as coisas todas, cada uma no seu dia, e no sétimo, Deus descansou, diz as Escrituras. É, Isso é muito importante entendermos. Veja, se Deus deu esse descanso, ordenou, e ele mesmo deu o exemplo do descanso, é porque o descanso, irmãos, é muito importante. Senão Deus assim não teria feito. Mas também nós entendemos que o descanso é importante porque ele é necessário para a vida espiritual. Assim como eu acabei de dizer, assim como a palavra de Deus é importante, que é o pão que sai, é, a palavra do Senhor, né? A palavra que sai da boca do Senhor é importante para nós. E Deus nos concede essa palavra para o nosso alimento espiritual. Assim como nós precisamos nos alimentar fisicamente, precisamos da palavra. Então, o descanso, do mesmo modo, assim como precisamos dormir, descansar todos os dias, nós também precisamos do descanso espiritual. Deus ordena e deseja que nós descansemos nele, no Senhor, no Senhor. E isso, meus irmãos, pela fé, para aqueles que creem. O versículo 3 aqui de Hebreus 4 diz assim: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Nós, os que temos crido. Você crê no Senhor? Você crê realmente de fato em Deus? Se você crê, então a fé nos traz um descanso, ela nos traz um repouso em Deus. Aí eu te falo, por que que isso é tão importante entender? Por que eu estou insistindo em dizer sobre a importância? Porque, irmãos, olha para nós hoje, a situação que nós estamos hoje. Muitas pessoas, meus irmãos, se dizem cristãs, estão aí em igrejas, as pessoas estão extremamente inquietas, extremamente ansiosas, as pessoas estão extremamente cansadas, as pessoas estão correndo para lá e para cá. Nós vemos em muitas igrejas pessoas fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, muito, muito ativismo religioso. Você está numa igreja, se você começa a ir para uma igreja, uma das primeiras coisas que eles querem te dar são cargos, né? Para que você faça isso, faça aquilo outro, e você esteja ocupado com muitas coisas dentro da igreja. E o que acontece é que muitas pessoas, depois de um tempo, não aguentam mais, né? As pessoas cansam, e isso tem sido motivo de muitos saírem das igrejas e se desviarem até mesmo, né, do evangelho, porque não aguentam mais. Quando, na verdade, o Senhor Jesus disse: vinde a mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. As pessoas não estão encontrando descanso para suas almas, pelo contrário, estão ficando cada vez mais
sobrecarregadas, sobrecarregadas. As pessoas estão inquietas demais. E é importante entender isso, mas Deus deseja que nós descansemos nele. Muitos textos bíblicos falam sobre isso. Você está inquieto? Inquieto com a situação da igreja? Inquieto com os problemas que você tem enfrentado no dia a dia? O Senhor Jesus diz, o Senhor Deus diz, né, nos Salmos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra. Aí nós ficamos tão preocupados, tão inquietos, mas a igreja, mas o evangelho, olha a situação do mundo, olha a situação do país que está acontecendo. O Senhor Jesus diz, o Senhor Deus diz, né? Aquietai-vos, eu sou Deus, eu sou exaltado na terra. Deus, ele vai ser glorificado, ele vai ser exaltado, ele está exaltado. Ele diz isso: aquietai-vos, sabei, eu sou Deus. Meus irmãos, Deus é Deus. Como alguém já disse, né, um certo autor disse, se todas, se todas as pessoas deste mundo ficassem cegas, isso não diminuiria a glória do sol e das estrelas no céu. E se todas as pessoas do mundo inteiro se tornassem pessoas ateias, né? Ateus, isso não diminuiria em nada a glória de Deus. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo exaltado na terra de um modo ou de outro. Deus é glorificado. Aquietai-vos. As pessoas não querem aquietar-se, as pessoas não querem descansar em Deus. As pessoas não desejam fazer isso. As pessoas andam extremamente ansiosas. Ansiedade, dizem, o mal aí deste século, não é? Enquanto a Escritura diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas levai tudo a Deus em oração, diz Paulo lá em Filipenses, né? O Senhor Jesus também fala sobre isso em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de beber, e etc. Então a Escritura constantemente trata deste assunto. Muitos estão correndo para lá e para cá, muito medo, muita ansiedade, muita aflição, muita angústia, e Deus diz: aquietai-vos, vinde a mim, encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, tanto o ativismo assim nas igrejas, né, mostra que o homem, o ser humano, o pecador, ele deseja estar à frente de tudo, ele deseja ser o protagonista de tudo. Mas você se lembra de Marta e Maria? Marta estava muito ocupada com muitas coisas. Mas Maria escolheu a melhor parte. O próprio Senhor Jesus disse isso. Ela escolheu a melhor parte, que era estar aos pés de Cristo. Aos pés de Cristo. Onde você está? Você está aos pés de Cristo? Você consegue descansar nele? A sua alma está descansando nele? Ele ordena isso para o teu bem. Ele deseja o repouso do seu povo. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Deus deseja que você se aquiete e descanse nele. Ele que está no controle de tudo. Ele é Deus, sempre foi, sempre será. Todo poder, todo domínio está em suas mãos. Você consegue descansar nesse Deus? Você consegue lançar sobre ele toda a sua ansiedade? É isso que a Escritura diz, é isso que Pedro diz na sua epístola. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, esse lançar a sua ansiedade, esse se aquietar, nada mais é do que descansar em Deus. Vimos aí no Salmo 40, esperei pelo Senhor. Esperei pelo Senhor. Você tem esperado pelo Senhor? Descansado nele? Uma das formas de fazer isso é pela oração. Através da oração, quando você ora, você coloca diante de Deus suas aflições, suas angústias, a sua ansiedade. Essa é uma forma de descansar nele. É isso que ele ordena e é isso que ele deseja para o seu povo. Não se turbe o vosso coração, disse o Senhor Jesus. Crede em Deus, crede também em mim. O descanso
do cristão, do povo de Deus. Você conhece esse descanso? Você já experimentou esse descanso? Momentos de angústias e aflições, dificuldades nesse sentido, ou de um cansaço de fato, até mesmo com relação à igreja, as coisas, né, religiosas, vamos dizer assim. Você conseguiu encontrar repouso em Cristo? Descanso nele? Que você possa encontrar, que você consiga encontrar. Se você está cansado, se você está inquieto, ele nos diz: aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Então veja a importância do descanso. A importância do descanso para a vida espiritual. Você precisa descansar em Deus. Nós precisamos descansar em Deus. Se você não o fizer, você não terá uma vida espiritual saudável. Não terá. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Pessoas estão ocupadas demais, correndo para lá e para cá, não estão descansando em Deus. E o resultado disso é, infelizmente, o desastre na sua vida espiritual. Assim como é na nossa vida física, né? Quem não descansa, fica doente. Quem não descansa espiritualmente, também fica doente espiritualmente. Então você precisa descansar em Deus. Nós precisamos descansar em Deus. Talvez você pense, não, mas é muita coisa para ser feita, e a igreja, isso e aquilo outro, é muita preocupação. Saiba de uma coisa, você nunca vai se preocupar mais do que o próprio Cristo, com a sua própria igreja. Você não nunca vai conseguir ter mais interesse no bem da igreja de Cristo do que o próprio Cristo. Sabia disso? Ele é o maior interessado na sua obra, na sua igreja, no seu povo. Então não adianta você querer ficar mais preocupado que o próprio Deus, que o próprio Cristo. Isso é impossível. Então, só apenas creia nele, descanse nele. É um ato de fé. O justo viverá pela fé. É isso que você precisa fazer, é isso que nós precisamos fazer. Descansar em Deus, orar, aguardar o seu trabalhar. Esperei com paciência pelo Senhor, ele inclinou o seu ouvido, né, e atendeu o meu clamor, diz o salmista. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. O repouso do povo de Deus, o repouso do cristão é algo maravilhoso, que você consiga encontrar esse descanso no Senhor. E em terceiro lugar, irmãos, por último, então nós vimos o mandamento do repouso, a importância do repouso. E por último, o repouso do cristão e a glória de Deus. Deus deu esse repouso. Porque o capítulo 4 está falando disso, né? Desse repouso, desse descanso. Por que que Deus dá um repouso para o seu povo? Por que que Deus ordena o repouso? Por que que ele nos criou com essa necessidade, né? Necessidade de água, de comida e também de descanso. Por que ele nos fez assim, né? Por quê? Por que que ele nos cria isso? Por que que resta um repouso para o povo de Deus? Qual é o objetivo? O objetivo é, em terceiro lugar, a glória de Deus. O repouso do povo de Deus está relacionado com a glória de Deus. Repousar em Deus, descansar em Deus, tem por objetivo a sua glória, tem por objetivo glorificar a Deus. Nós somos criados para isso. Lembra do breve catecismo de Westminster? O fim principal do homem, qual é? É glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Então, o descanso está relacionado a isso. Por quê? Porque quanto mais você descansa em Deus, verdadeiramente, isso significa que você está dependendo dele, você depende dele. E quanto mais você depende de Deus, mais ele é glorificado em sua vida. E isso nada mais é que a essência do Evangelho. Crer no Evangelho, né? Versículo 3. Porque nós, os que temos crido, aqueles que creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é descansar nele, é descansar nas obras de Cristo, nos méritos de Cristo. Isso é o Evangelho.
E quando você então descansa nele, você está dizendo o quê? Que as suas obras, tudo que você pode fazer, ou tudo que você já fez, ou pretende fazer, nada disso vai te justificar diante de Deus. Nada disso vai valer para a sua salvação diante de Deus. Nada, mas somente os méritos de Cristo. O puritano Richard Baxter diz uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: o principal pecado, qual é o pecado do ímpio? Que não traz a salvação, né, para ele. Por que ele não pode ser salvo? Porque ele diz o principal pecado para a condenação do ímpio, é tornar qualquer outra coisa que não Deus o fim ou o descanso. Então, o pecado principal, ele diz, do ser humano, do homem, é que ele não quer glorificar a Deus. E ele faz isso ao escolher qualquer outra coisa, menos Deus como seu fim ou o seu descanso. Porém, para o eleito, para o povo de Deus, o primeiro ato verdadeiramente salvador do pecador arrependido é escolher apenas Deus como nosso fim, como nossa felicidade e como nosso descanso. Quando a alma, então, do eleito, quando ele encontra isso, quando ele entende isso, ele precisa repousar, ele precisa entrar nesse repouso pela fé. Quando ele entende o repouso que Deus deixou para ele, essa alma, ela entra nesse repouso pela fé, ela crê. Isso é o primeiro ato salvador, então, da alma que se achega a Deus, que se achega a Cristo. Então, isso é o Evangelho. O Evangelho, né? O verdadeiro Evangelho, ele nos ensina isso, que a fé, ela repousa em Cristo. Ela repousa em Cristo para a sua salvação, ela repousa em Cristo para a sua justificação, sua regeneração, a sua glorificação final. Tudo, ela entende que ela depende somente dele, somente do Senhor, somente de Cristo, somente dele. Por que que há essa grande dificuldade do ser humano em não querer descansar em Deus e não escolher Deus como seu fim, como seu descanso? É porque o ser humano ele deseja ser o protagonista da sua salvação. Ele deseja ser o protagonista de tudo na sua vida, de tudo, né? Então, eu quero ser melhor que tudo, que todos, e eu vou fazer isso pela minha força, pela minha habilidade, pela minha capacidade. É isso que o ser humano deseja, o homem natural, né? Porque ele não entende as coisas de Deus, ele deseja ser o protagonista. Aí quando chega nessa questão de religião, de igreja, né, de salvação, redenção, etc. Ele também quer ser o protagonista nisso tudo. Ele quer estar à frente, ele quer fazer, ele quer realizar, ele deseja fazer as obras, né, de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando ele vem, ele diz: a obra de Deus é esta, que creiais no Filho de Deus. É a fé, é descansar nele, é repousar em Cristo. Por quê? Porque resta esse repouso pela fé, esse repouso do povo de Deus, a alma alcança. Pela fé, ela alcança. Ou seja, em outras palavras, toda a glória pertence a Deus. Toda a glória pertence a Deus. A glória da sua salvação, Deus não vai dividir com você. Deus não vai dividir com ninguém. O homem deseja trabalhar para conquistar a sua salvação, porque ele deseja ser recompensado depois pelo que ele está fazendo. Ele deseja ser o responsável por tudo. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele deseja que você coloque de lado todas as suas obras, todos os seus pecados, tudo que você tem, tudo que você é, e você abrace somente Cristo. E você descanse pela fé somente nele. E que você tire esse fardo das suas costas. Que ele caia, como caiu lá do peregrino, né, no livro O Peregrino, o fardo do pecado caia das suas costas
e você encontre descanso para a sua alma nele, em Cristo Jesus. Por quê? Porque a ele pertence toda a honra, toda a glória e todo louvor. Se você pode conquistar a sua salvação pelos seus méritos, segue-se que Cristo morreu em vão. Se pudesse ser assim, Paulo diz em Gálatas, né? Então Cristo morreu em vão. Se você pudesse ser justificado pelas obras da lei, então qual é a necessidade de Cristo vir e morrer por nós? Mas ele conquistou, ele realizou essa obra e ele deseja que você apenas descanse nele. Irmãos, isso é libertador, isso é maravilhoso, né? Para aqueles que entenderam o evangelho, isso é maravilhoso. Aplique isso para a sua vida diária, sua vida comum, porque você creu no Senhor, mas você luta contra o pecado todos os dias. Você tem dificuldades espirituais. Mas quando você estiver cansado do pecado, estiver cansada das lutas, das dificuldades, a sua alma está angustiada, volte-se novamente para Cristo e descanse nele, né? Muitas vezes você pode ter dias bons no qual você está alegre, feliz em Deus, porque você realizou certas coisas, você orou, você leu a Bíblia naquele dia, você está bem espiritualmente, isso é muito bom. Mas há dias que você teve alguns problemas, não conseguiu orar direito, não leu a Bíblia naquele dia, e você fica mal, e é bom que isso aconteça, e é bom que isso aconteça. Mas quando isso acontecer, você tem que tomar cuidado para não estar confiando naquilo que você está fazendo ou deixando de fazer. E aí a sua alegria depende disso. A sua alegria deve depender dos méritos de Cristo. Veja como é sutil, né? Como o diabo pode nos enganar, né? Ah, você hoje não orou, você não leu a Bíblia, não fez isso, fez aquilo, você é um péssimo cristão e etc e tal. E se você realmente pecou e desobedeceu a Deus, você deve se arrepender mesmo disso. Mas você, confessando o seu pecado, se arrependendo, você volta-se para Cristo. E novamente nele você descansa, nele você confia, porque toda a obra da redenção, incluindo a sua santificação e a sua vida diária com Deus, com Cristo, também está nele, provém dele, e é nele que você encontra forças para se erguer e continuar caminhando novamente. O Senhor Jesus disse: aquele que de mim se alimenta, esse por mim viverá. Então, talvez você esteja muito fraco, cansado, desanimado, porque lhe falta descansar mais em Cristo. A sua alegria deve estar não nas coisas que você faz para Ele, mas naquilo que Ele já fez por você na cruz do Calvário. E você olha para Ele, você olha para Cristo crucificado e você diz: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim, e essa vida eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então é nesse Cristo que eu creio, é nesse Cristo que eu confio, é nesse Cristo que eu encontro o repouso e o descanso para a minha alma. Irmãos, essa é a essência do Evangelho. Você possa crer no Senhor Jesus nesse sentido, né? Que você possa entender isso. Esse repouso é para você, é para nós, aqueles que cremos, todos nós que cremos pela fé em Cristo. Nós encontramos repouso para a nossa alma. Que você seja lembrado disso. Você precisa de repouso espiritual para ter uma vida espiritual saudável. Nunca esqueça disso. Tome cuidado com o ativismo. Precisamos fazer sim muitas coisas, não estou dizendo que não, mas primeiro vem a fé em Cristo. E o resultado disso são as boas obras, e não o contrário. E a glória toda pertence a Deus, não a nós, como diz o salmista, não a nós, mas ao Senhor. Ao Senhor nós damos toda a glória. E é assim que você encontra repouso
prometido para o povo de Deus, esse descanso espiritual. É confiando nele, é descansando nele, é desejando repousar nele. Samuel Rutherford, ele disse uma vez, né? A minha fé não tem cama para descansar, porque ela descansa na onipotência de Deus. Eu descanso no poder de Deus. Toda a minha vida deve ser assim. Você sabia que não é somente para a sua salvação, mas para você acordar pela manhã, você depende do poder de Deus, para fazer seus afazeres diários, para respirar cada dia, a cada momento, o seu coração bater, você depende de Deus. Isso vale para todos os seres humanos. A diferença é que o povo de Deus, os eleitos de Deus, salvos, regenerados, eles reconhecem isso e adoram a Deus por isso. Eles dizem: Senhor, tu és digno, tu és digno. E aí eu encontro esse descanso, esse repouso nesse Deus, nesse Senhor. E que nós possamos descansar em Cristo, meus irmãos, e obedecer à sua voz quando ele diz: se você está cansado, sobrecarregado, venha a mim, venha a mim, venha a mim, e você encontrará descanso para a sua alma. Não sei se você está cansado neste momento, cansada de tantas lutas, tantas dificuldades, cansado do pecado, tantas coisas, né? Tantas coisas podem te deixar desanimado, cansado, situação da igreja, situação deste mundo, deste país, sua própria situação de vida, né? Família, trabalho, saúde, você está cansado. Mas hoje ele diz: vinde a mim, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. É muita coisa ainda para falar nesse texto, né? Muitas coisas, mas possamos meditar nessas por hoje. O Senhor permitindo, ainda falaremos mais na semana que vem. E que você consiga entender isso, meditar sobre isso, orar sobre isso. Que você possa encontrar repouso, esse repouso espiritual em Deus, em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos orar para nós encerrarmos. Gostaria de pedir ao irmão William, se puder fazer uma oração. E o irmão Anderson também, se puderem. Pode ser? Vamos orar então. Oremos. Senhor, nosso Deus, e a quem por grande privilégio podemos chamar de Pai. Nós estamos aqui, Senhor, não porque somos merecedores, mas justamente, ó Pai, porque a tua palavra nos diz, ensina que os sãos não precisam de médico, Senhor. Estamos aqui porque nós precisamos de ti, Pai. E que o Senhor possa incutir isso em nossos corações, porque em ti nós vivemos, em ti nós respiramos, em ti nós existimos, ó Pai. Amado Deus, queremos, acima de tudo, te agradecer, até pelo ato de agradecer pela liberdade que tu nos dá, não somente enquanto civis, mas a liberdade que tu mesmo nos concede para nos dirigirmos a ti, ó Pai. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu carinho, ó Pai, para com cada um de nós em nossas vidas, ó Pai, pelos livramento que tu nos dás diariamente, ó Pai, porque tu é aquele que nos segura pela mão até para nós descermos uma escada, ó Pai. Tu é quem conduz cada um de nossos passos, ó Pai. Tende misericórdia de nós, Senhor, como tu tens tido até o presente momento. Te agradecemos porque tu és um Deus que não nos retribui conforme as nossas iniquidades, mas em tudo tem nos guiado, nos abençoado, ó Pai, ainda que nós não mereçamos ser abençoados, Senhor. O Senhor possa abençoar a cada um aqui de nós que está reunido aqui nesta noite. Abençoa aqueles que também não puderam participar. Ó Senhor, te agradecemos por esta palavra, ó Pai, fielmente ministrada pelo teu servo. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, o irmão Joel, sua esposa, seus filhos, sua família, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar o teu povo, abençoar a tua igreja, neste país em especial, Pai, que possamos ter igrejas que amem verdadeiramente a tua palavra, Pai,
e que o Senhor comece a reforma por nós mesmos, ó Pai, em nosso coração, fazendo habitar sempre o Teu Espírito Santo em nossos corações, porque nós precisamos, ó Pai, ser aquecidos pelo Teu Espírito, ó Pai. Ó Senhor, Tu que nos afliges para que por Ti mesmo sejamos consolados, Tua palavra nos diz, Senhor Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, que nós temos um mediador que não é incapaz de se compadecer das nossas enfermidades, mas em tudo foi tentado, porém sem pecado. Senhor, queira nos abençoar, Pai. Te pedimos também que o Senhor esteja velando por aqueles que estão encamados, hospitalizados, enfermos e lutados, ó Pai. Oramos pelos nossos irmãos e irmãs no Rio Grande do Sul que estão se recuperando do acidente. Ó Pai, por todas as pessoas que sofrem, ó Pai, do teu povo, ó Pai, o povo na China que sofre perseguição, se tinha algum cristão também do acidente aéreo que teve recentemente em Vinhedo, ó Pai, o Senhor vele pelos que se encontram enlutados, ó Pai. Abençoa-nos esta semana. Obrigado pela saúde que Tu nos tem dado, porque Tu é aquele que supre todas as necessidades, ó Pai. E te pedimos que o Senhor nos ensine para que aprendamos, ó Pai, a descansar com toda a confiança em Ti, Pai, porque o Senhor é aquele que sustenta a nossa vida. Em ti nós respiramos, vivemos e existimos. E nisso nós te agradecemos, não em nosso nome ou qualquer mérito da nossa parte, mas em nome e mérito de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Santo Deus, amado Pai, Deus de graça e misericórdia, Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, a Ti sejam dadas toda a honra, toda a glória. Somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Senhor que quis nos salvar pelos seus méritos, pelos méritos de Cristo. Senhor que, como vimos, tem alegria, prazer no nosso descanso. É um Senhor que se preocupa conosco. É um Senhor que sabe o que faz, com toda a sabedoria, com toda a inteligência. O Senhor não erra, o Senhor não falha. Se o mundo te obedecesse, o mundo seria outra coisa. Porque a sua palavra é perfeita. Glórias, louvores e adorações sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoe-nos por nos preocuparmos demais, muitas vezes. Queremos fazer muitas coisas. Planejamos. E as redes sociais estão aí para mostrar também que muitas vezes ficamos preocupados demais com o que precisamos estar postando, precisamos estar dando a nossa opinião, muitas vezes sem ler, sem estudar, sem primeiro sentar para aprender, para depois querer ensinar. Ficamos muito preocupados, ficamos, não descansamos, não descansamos. Perdão por não descansar. Somos muitas vezes ansiosos, depressivos, desesperados, tristes, abatidos, por não descansar no Senhor, por não esperar no Senhor, por não aguardar no Senhor. Nos perdoe e que o Senhor nos ajude a esperar no Senhor, a aguardar no Senhor, descansar de fato no Senhor. Retire de nós essa preocupação excessiva, essa ansiedade, essas preocupações, esses medos, incertezas, inseguranças, essas depressões. Nos ajude, nos auxilie, Pai. Possamos confiar no Senhor, aguardar no Senhor, descansar no Senhor. Possamos deixar o Senhor agir e que possamos estar te obedecendo, Pai,
obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua lei. Sua palavra é maravilhosa, sua lei é perfeita, é refrigério para a nossa alma. Sim, Pai, nos ajude, nos auxilie. Te agradecemos por mais um domingo, dia do Senhor. Te agradecemos pelo teto, pelo banho quente, pela coberta quente. Te agradecemos pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Muitas vezes nem percebemos, nem nos damos conta, mas o Senhor nos livra, nos ajuda, nos auxilia contra doenças, enfermidades e também contra o ser humano cruel, ruim, malvado, sanguinário de coração. Te agradecemos, te louvamos, te adoramos. Te agradecemos por mais esse estudo. Te agradecemos pela vida do reverendo Joel, sua família, por cada irmão e irmã aqui presente, que não puderam também participar. Abençoe essa semana que se inicia hoje, nos abençoe, dai-nos fome e sede de ti, dai-nos uma imensa vontade de orar, ler a Bíblia, te buscar, te obedecer, e que o Senhor esteja confortando os nossos corações, nos ajudando a descansar no Senhor, esperar no Senhor, aguardar no Senhor, buscar o Senhor em espírito e em verdade, com sinceridade de coração. Abençoe sua igreja, sua noiva, os cristãos ao redor do mundo. Que a igreja cresça, avance, prevaleça. Que eu possa derrotar, derrubar os seus inimigos, os inimigos da igreja, do cristianismo. Que você derrube e derrote todos eles, Pai. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada família aqui presente, que não puderam participar também. Quem estiver enfermo, que o Senhor possa restaurar a enfermidade. O Senhor é o médico dos médicos, tem os seus meios para fazer isso. O Senhor pode usar milagres, o Senhor pode usar os remédios, o Senhor pode usar conforme a sua vontade, conforme o seu querer, tanto da saúde física quanto da saúde espiritual. Abençoe quem está desempregado, abençoe para que possamos também ter uma igreja para estarmos congregando, Pai, para estarmos, para termos comunhão com os irmãos, para termos participação da Santa Ceia, ouvir pregações expositivas. Nos ajude nesse sentido, Pai. Esteja conosco, Senhor, esteja à nossa frente. Segure nossas mãos, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, boa semana. Irmãos, Deus abençoe grandemente a todos.